Matéria que eu gosto bastante, né? Porque tem muito a ver com astronomia também, né? Então, vamos começar falando aqui, né? É... Eu parei de tirar nota boa em notação científica. Então, pessoal, então antes da gente começar, pra vocês, né? O que que é gravidade, tá? Como é que vocês definiriam gravidade pra vocês? Definam gravidade aí. O que que é a gravidade? Na física, né? Lei da força gravitacional? Sim, né? Também. Força que puxa tudo para o centro da Terra? Sim, também. Ou algo sobre atração de massa, um objeto maior atraindo menor? A força que puxa para uma direção. É, sim, eu concordo com vocês. É... Então, na realidade, para Newton, né? Falando de Newton aqui, né? A mecânica de Newton, a gravidade é exatamente isso, tá? Ela é uma força que faz com que os corpos tenham uma atração entre si, né? Então, a gente vai ver que sempre que eu tenho dois corpos, eu tenho uma atração gravitacional entre eles. Tipo, e não tem que ser um planeta nem nada nesse sentido, sabe? Por exemplo, você, porque você tem massa, né? A sua massa gera atração gravitacional com as coisas que estão ao seu redor. É, pô, aí você pode pensar, pô, professor, mas por que que sei lá, tudo não fica caindo em cima de mim, ou eu não caio na parede, sei lá. É, primeiro porque se os corpos têm massa pequena, né, a gente vai ver aqui melhor. É, a atração gravitacional entre eles tende a ser bem baixa, né? A gente vai entender por quê. E segundo que a Terra tá atraindo a gente, né? E ela tem uma massa absurdamente grande, né? Mas é interessante falar que isso que a gente está falando aqui é da mecânica de Newton, né? Então, gravitação universal aqui pra gente, tá? Tá sendo da mecânica newtoniana, tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque depois, no século XX, né, a gente sabe que Einstein é, fez uma descoberta, né, formulou sua teoria da relatividade, né, que mudou bastante a compreensão do que é a gravidade, né? Então, para Newton, a gravidade é uma força de atração entre dois corpos. Para Einstein, é, a gravidade é uma propriedade do espaço-tempo, né? Mas enfim, isso não vou entrar tanto no detalhe aqui. Mas, por exemplo, a teoria de Einstein, por exemplo, prevê exatamente isso aqui, né? Ou seja, buracos negros, né? Que são basicamente estrelas que chegaram no fim da sua vida estelar, né? Então, você está tendo um colapso ali e a massa da estrela começa a colapsar pro interior dela, né? E gera esse fenômeno que a gente conhece como buraco negro, né? Então é bem interessante, né? Porque nem a luz escapa, né, da atração gravitacional de um buraco negro de tão grande que é, né? E isso é uma coisa que permeia toda a nossa ficção científica aí, nossos filmes, tudo, né? É bem interessante. Então, vamos falar um pouquinho, né? Fazer uma introdução aqui, né? Então, como a gente falou, né? Perguntei pra vocês o que que era gravidade pra vocês. Então, a gente vê que realmente é uma força, tá? É, no nosso dia a dia,
a gente identifica como uma força que mantém os planetas em órbita e os objetos na superfície terrestre, né? Então, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui, quero pegar é que se eu tenho aqui, por exemplo, a Terra e o Sol, né? Em sua trajetória é bem circular, né? Uma trajetória elíptica, tá? Mas a Terra, a gente vai ver isso da trajetória da Terra, tá? Da trajetória dos planetas, sofre uma atração gravitacional é, do Sol, né? Que mantém ela em sua órbita, né? Então, a Terra sempre se movimenta, né? Nessa trajetória elíptica dela. A realidade, quando eu falo de elipse, né? Não sei se vocês lembram o que é uma elipse, é uma coisa que é aproximadamente assim, tá? Então, a elipse tem dois focos, né? Por exemplo. Basicamente, a elipse é uma circunferência que foi meio que achatada, né? Então, se tu pegar uma circunferência, né? Dá pra pensar assim. Finge que isso aqui é uma circunferência bem bonitinha e você meio que espreme a circunferência, tipo, assim, sabe? Aí ela fica desse jeito. Isso é uma elipse, tá? Então ela não tem mais um raio R, né? Ela tem dois focos, tá? Os focos são esses pontos centrais aqui. Tem um raio R e um centro. Tem dois focos, tá? Então, nessa trajetória que ela é elíptica, né? Só que toda elipse tem sua excentricidade, né? Então, deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Não, nada. Toda elipse tem sua excentricidade. A gente vai ver que, por exemplo, a órbita da Terra em relação ao Sol, ela tem uma excentricidade, ou seja, o quanto ela é achatada, que não é muito grande. Então você pode às vezes aproximar como circular. A realidade, né, a circunferência é um tipo de elipse, tá? Então é que nem aquela história do todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, né? Então entra bem nesse sentido, porque, por exemplo, a circunferência é um caso particular. Você pode pensar como um caso particular da elipse, tá? Enfim, tô falando de tudo isso porque a gente vai falar mais sobre trajetória elíptica e essas coisas. Mas você tem essa força, né, de atração que faz ter essa trajetória, né? Eu falei. E a gravidade vai atuar em todos os corpos, né? Com massa, tá? Como eu falei também. É, desde uma maçã caindo até as estrelas do universo, né? Então a gente sabe que a lei da gravitação foi formulada pelo nosso exímio Isaac Newton, né? Para mim, talvez o maior de todos os tempos, o maior cientista de todos os tempos, tá? Século XVII. Então, vamos falar um pouco da história da astronomia, né? Porque a descoberta da gravitação universal, sem dúvida, para mim ele é o maior. Tudo na engenharia mecânica, civil, tudo tem sua base em Newton, tá? As engenharias não são tão modernas, né? Tipo, eletrônica nem tanto, mas, por exemplo, mecânica, civil, sabe? As coisas que são feitas na nossa civilização, mecânica de veículos, tudo isso tem sua base, né? Nas teorias de Newton, né? Nas leis de Newton, na física de Newton, tá? Então, foi de fato muito importante, tá? É, então, falando aqui,
Ah, com certeza, né? Ele foi. Nem cheguei a citar isso, né? Mas ele foi um dos que descobriram o cálculo, né? Então. É, exatamente, exatamente. O cálculo ele descobriu também, né? Então. É... Enfim, a importância dele foi absurda, de fato. Tá? Vamos falar um pouco, continuar falando então, da história da astronomia, né? Porque o conceito de força gravitacional está intrinsecamente ligado, ou seja, está interligado com a evolução da astronomia, porque o ser humano desde sempre observou o céu e quis usar o céu para entender sobre algumas coisas sobre a sua realidade que o cerca, né? Por exemplo, antigamente é, você poderia usar as constelações que você vê de noite para ter uma noção melhor de estações, né? Por exemplo, que teria uma influência na agricultura, né? Então, se você for mais uns séculos à frente, mais uns milênios à frente, você vai pensar nas navegações, que também utilizava é, visualizações dos astros, né, das estrelas do céu, para fazer orientações, tá? Então, sempre a gente estudou o céu, tá? Então, desde as primeiras civilizações, nós temos esses registros astronômicos. Então, primeiro, né, falando brevemente aqui, a gente acreditava que antes, né, você tinha um modelo geocêntrico, né? Então, o astrônomo grego, né, Ptolomeu, tá? No século II depois de Cristo, fez uma propôs que o sistema planetário fosse geocêntrico, né, com a Terra no meio. E aí depois a gente viu que não, né? Veio Copérnico, né? E falou que não é isso. Ele falou, na verdade, o Sol está no centro, né? Então é o famoso modelo heliocêntrico, tá? É, que foi também colaborado nessa teoria do heliocentrismo por Galileu, tá? Então, na realidade, a gente foi descobrir depois que o buraco é bem mais embaixo, né? Que, na verdade, o centro do universo você pode definir arbitrariamente, né? Então, não tem essa de o Sol está no centro ou a Terra está no centro. O universo é imenso. É, o Sol é uma estrela pequena, né, em relação a outras estrelas, né? E nós somos, como dizia o Carl Sagan, né, famoso cientista, nós somos seres minúsculos habitando num pálido ponto azul, né? Então, por que que eu tô falando de tudo isso? Porque, como eu disse, é essencialmente ligado com o que a gente vai falar aqui. Então, a gente estava falando desses astrônomos, né, que fizeram esses modelos, né, do universo, tá? Não dá para não falar do Kepler, tá? Que teve suas três leis, tá? Que ajudavam a descrever as órbitas dos planetas, tá? E elas serviram de base, né, para que Newton fizesse a teoria da gravitação, tá? Então, Kepler, né, que era contemporâneo de Galileu, tá? Fez digamos assim, essa teoria mesmo, né, para descrever como que os planetas iriam se mover ao redor do Sol, tá?
Então, vamos falar um pouco das leis aqui. A primeira lei de Kepler, né, que é chamada de lei das órbitas, tá? Ela vai falar exatamente aquilo que eu falei, né? Então, você tem uma órbita elíptica aqui, tá? Aqui tá a Terra, por exemplo. É, no caso, tá? E aqui tá o Sol, né? Então, aqui é uma elipse, você tem os focos, né? O que essa lei fala, a primeira lei de Kepler, é que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Ele vai ocupar um dos focos da elipse. Ou seja, a elipse vai ter dois focos aqui. Você tem essa linha, né, que divide aqui. Tá meio estranho. E o Sol ocupa um dos focos, tá? Então, essa é a primeira lei de Kepler. Os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos, né? Então, não é uma órbita circular, tá? Tem esse formato, como eu falei, com essa excentricidade da elipse, que é esse achatamento, né? É, e isso dá uma ideia de qual é a geometria dessa trajetória, né? De um planeta, tá? Ou seja, qual é o formato, né, dessa trajetória. Um planeta em torno do Sol, né? Uma coisa que falam também é que quando o Kepler descobriu que as órbitas não eram circulares, mas eram elípticas, né? Ele se sentiu decepcionado, assim, né? Porque ele tinha uma ideia mais religiosa, né, da época, tá? Então, para ele foi difícil acreditar que, por exemplo, né, na mente dele, como que Deus não criou algo que não fosse círculo, né, perfeito. Porque a ideia do círculo está, para os antigos também está associada a essa perfeição, né? Tá? Então a elipse era considerada uma figura imperfeita, né? Tá? Ou menos perfeita do que o círculo. Beleza. Essa é a primeira lei, né? Então, a trajetória dos planetas ao redor do Sol é elíptica. Aqui a gente está falando do Sol, né? Mas se você for falar de outros sistemas solares, tá? Também dá para pensar de maneira análoga, tá? É claro que isso aqui é uma coisa mais didática, né? A astronomia tem suas técnicas bem mais modernas para descrever isso, mas aqui a gente estuda dessa maneira didática aqui, tá? Então, o que que a segunda lei de Kepler fala, né? É, ela vai dizer que a linha que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, o que eu tô falando aqui, né? Então você imagina de novo a sua trajetória aqui, tá? É, sempre vai ter uma linha que liga. Essa linha não tá muito perfeita, mas sempre vai ter uma linha que liga a Terra ao Sol, né? Você pode traçar, tá? Então imagina que a Terra estava aqui no instante de tempo T1, quando ela estiver aqui, né? No instante de tempo T2, tá? Você também vai ter essa, linha que liga.
E o que a segunda lei de Kepler fala é que você tem uma área, né? Tipo, tem essa área aqui. Eu tenho esse intervalo de tempo, né? Desculpa, espirrei, pessoal. Esse intervalo de tempo, delta t, né? É igual a T2 menos T1. O que essa lei está falando é que se o meu delta t for sempre o mesmo, essa área daqui vai ser a mesma, né? Ou seja, é, aqui eu fui, sei lá, do ponto A, opa, do ponto A do ponto B. Mas, por exemplo, se eu vou do ponto, sei lá, C, tá? C para o ponto D. Mesmo intervalo de tempo, né? Ou seja, aqui eu tenho delta T1, tá? Aqui eu vou ter o delta T2. Mas a gente sabe que se o intervalo de tempo, ó, a Terra foi daqui para cá, tá? Se o meu delta T1 igual a delta T2, a minha área, esta área aqui, área, segundo, a minha área 1 é igual a área 2. Ou seja, resumindo o que eu tô falando, a linha que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Isso, né? É... Porque, na realidade, na trajetória da Terra ao redor do Sol, tá? Você não vai ter sempre a mesma velocidade, né? Porque você tem pontos em que a Terra está mais próxima do Sol. Então ela vai acelerar mais. Então, sei lá, tipo aqui, ela tá pertinho, ela vai acelerar mais rápido. Aí, ela vai ficando mais longe, ela vai ficando mais devagar. Mas o que a lei de Kepler fala é, cara, eu descrevo áreas iguais, tempos iguais. Essa área varrida aqui, né? Aí você pode até fazer uma formulinha, né, aqui, um espacinho pra gente fazer isso aqui, né? Você tem a sua trajetória elíptica aqui. Está perfeita essa elipse. E você tem um pontinho aqui que é o Sol, né? Vou colocar um pontinho. Então, da mesma cor não é bom, não. Vou entender porque eu tô fazendo isso aqui, tá? Zoado.
Pera aí. Pronto. Então, se você tem ΔT aqui e ΔT aqui, você consegue fazer, como eu falei, essa área constante, né? Área A e a área A, porque é o mesmo ΔT. Você consegue fazer que a área é o K, uma constante K vezes o ΔT. Tá? Ou seja, é... e por quê? De onde vem esse K, né? Esse K a gente chama de velocidade. É um nome meio estranho. Areolar. Tá? É... Do planeta, né? Ah, então, essa é a velocidade com que essa área é varrida aqui, tá? E é justamente por isso, né? Que isso quer dizer, isso quer dizer duas coisas, tá? Por que que eu tô falando de velocidade aerolar? Então, se a minha área é igual é, em tempos iguais, eu preciso de uma coisa que uma constante que sempre deixe essa igualdade, tá? É para isso que serve a velocidade areolar. Não sei se tá dando pra entender. Vocês estão conseguindo entender, pessoal, o que eu tô falando? Beleza. Isso é a velocidade areolar do planeta e ela não é constante, né, na trajetória dele. Como eu falei, quando você tá mais perto do Sol, ela é maior, o K é maior. Quando você está mais longe, o K é menor, justamente para manter essa igualdade aqui, tá? Beleza. E por último, temos também a terceira lei, né, de Kepler. É a chamada lei dos períodos, né? Então, ela fala. Ela é uma lei que é melhor descrita por fórmula, né? Mas ela enunciada seria que o quadrado do período orbital é proporcional ao cubo da distância média ao Sol. O que isso quer dizer, né? Então, imagina que eu tenho, de novo, né, minha trajetória elíptica aqui, tá? Planeta aqui, tá? E o Sol, tá? Sol. Eu tenho o centro aqui. Então, você vai ter dois pontos na trajetória da planeta, tá? É, que são chamados de periélio e afélio. O que é o periélio e afélio, né? Periélio é o ponto mais perto é, da trajetória do Sol, tá? E o afélio é o ponto mais distante, né? Então, pelo que a gente está falando aqui, a gente consegue inferir o quê, né? A gente consegue falar o quê, né? Que onde vocês acham que a velocidade é maior? No periélio ou no afélio, a velocidade da Terra? Aqui tá a Terra, tá? Aqui tá o Sol. Onde que a velocidade é maior? No periélio ou no afélio? Exatamente, né? Periélio, né? Isso mesmo, né? Porque
Isso é o que é, também a nossa esse mundo ali ajuda a entender, tá? É, quanto mais perto, mais rápido do Sol. Perdão. Quanto mais perto do Sol, mais rápido. Quanto mais longe, mais devagar. Então, é bom lembrar essa nomenclatura, né? Que pode cair em alguma questão, tá? Aqui na nossa elipse, você tem o teu Sol, que está num foco da elipse, e você tem um outro foco da elipse aqui, que é geométrico só, né? E a gente tem o que a gente chama de é, o raio médio, tá? Raio médio da órbita de um planeta, que é este raio aqui, este tamanho aqui. É, por quê, né? Porque aqui você vai ter, você tem, digamos assim, minto, peraí. Você vai ter primeiro este raio aqui, a gente pode chamar de RP, que é a distância do Sol ao periélio, tá? E você também tem esse RA, que é a distância do Sol ao afélio, né? Então, você consegue calcular esse raio médio aqui, é o RA mais RP, dividido por 2. Então, é, isso aqui é a metade, né, dessa linha, passa pelo centro da elipse aqui, tá? É o chamada de raio médio, tá? E o que que a lei fala, baseada nesse raio médio, é que isso aqui. Ou seja, esse T aqui é o período, né? Então, período de translação do planeta, se é uma coisa que estão perguntando. Beleza. Deu pelo resumo aí, Vi. É, Então, tá falando que o quadrado do período de translação, ou seja, o quadrado para eu percorrer essa volta toda aqui, vou botar um T minúsculo para chamar a Terra de T minúsculo. Pra eu fazer essa volta inteira aqui, eu levo um período T, tá? Essas leis se aplicam a outros planetas também ou apenas até em relação ao Sol? Outros planetas também, tá? Só que vai mudar as constantes, né? A gente vai ver que a gente vai descrever com a constante de proporcionalidade aqui, tá? Que é esse casão aqui. Então, é, ele é um para cada sistema solar, tá? Mas você poderia também, né? O perguntou foi a ouvir, sei lá. É que eu não sei se, enfim, não sei se seu nome é Vitor ou Vitória, sei lá. Tá. É, mas enfim, Vi, você poderia também modelar outros sistemas solares com isso, tá? Outros sistemas de planetas com estrelas. Só mudaria essa constante aqui. Então as leis se aplicam, podem ser usadas em outros casos também, não só no sistema solar. Beleza. Mas a gente fala muito de Sol, né? Terra, sistema solar, porque os nossos astrônomos que descobriram essas, Kepler, né?
fez isso porque o que ele via era e tinha eram observações do sistema solar, entendeu? Por isso que se fala tanto de Sol. Mas você pode também modelar os planetas. Só que para modelar mesmo, assim, né, trajetórias de planetas, hoje em dia não se utiliza tanto essa teoria aqui. Isso aqui é mais didático mesmo. É, então, ou seja, você também pode escrever, né, acima é o quadrado sobre r ao cubo igual a k, né? É, e o que essa lei ajuda a gente a entender, né, é que existe uma associação entre essas duas grandezas. Esse R aqui é o raio médio, né? Esse raio até minúsculo eu tinha colocado. Esse raio é minúsculo. Você tem uma associação entre o período de translação e o raio da trajetória, tá? O raio médio. Então isso ajuda a entender a trajetória, né? Que é o que Kepler queria. Tá? Beleza. Todo mundo conseguiu entender as leis de Kepler, o que que elas significam, né? Conseguiram pegar aí? Boa. Alguma dúvida? Beleza. Tá bom. Então, agora que já falou disso, né? Nosso próximo passo aqui. A gente pode falar é, da gravitação universal, né? Então, de onde que veio, né? É, essa teoria da gravitação universal, tá? Essa lei, né, da gravitação universal. Porque o Newton percebeu que as velocidades dos planetas variam sempre na órbita, né? Como eu falei, quando está mais perto, quando está no periélio, ele fica mais rápido quando ele está no afélio, né? Isso quer dizer o quê? É, não só fica mais rápido, como varia a direção, né? Porque a trajetória tá sempre variando a direção, né? A direção tá, tipo, é, aqui, depois, quando ela tiver, sei lá, aqui, ela vai estar apontando para cá, né? Então a direção e o módulo, e como ela está se afastando e se aproximando do Sol, vai variar o valor também, né? Então o Newton percebeu isso, né? Essas velocidades variam ao longo da órbita em modo de direção. E o que que o Newton sabe, né? É, quando eu falo que a velocidade varia, né? Vocês pensam em quê? Exatamente, né? É, movimento uniformemente variado, aceleração, é, e certas coisas são atraídas de maneira diferente. Sim, né? Na realidade, Newton percebeu que você tinha uma aceleração. E quando eu tenho uma aceleração, né? Se vocês foram nas minhas aulas sobre Newton, sempre que eu tenho aceleração, eu tenho o quê? Necessariamente eu preciso ter o quê? Exatamente, né? Uma força, né? Então, ou seja, para eu variar, para eu mudar a velocidade, eu preciso de uma força, tá? E aí o Newton percebeu que os planetas
E o Sol, é, então, por exemplo, né? Esse aqui tá bem confuso, mas a Terra e o Sol, eles interagem entre si, né? À distância, com a chamada, com as chamadas forças gravitacionais, né? Eu tenho uma força aqui, tá? Que atrai a Terra para o Sol, né? E que tem uma reação, né? Que atrai o Sol para a Terra, né? Como o Sol é muito mais pesado que a Terra, é a Terra que vai tender a ficar orbitando em relação ao Sol, tá? É, então, mais, mais profundamente, né? O que o Newton entendeu é que, utilizando matemática, enfim, é que essas forças, né, iriam depender das massas do Sol e do planeta, e não só isso, iam depender do inverso do quadrado da distância. Ou seja, né, você tem algo, tá? Uma força, que ela é proporcional, esse símbolo aqui é de proporcional, tá? A massa do Sol, por exemplo, que é esse mzão, a massa da Terra, que é mzinho, e a distância entre eles, né? Ao quadrado da distância. Ele sabia isso, né? Se eu tenho dois pontos, tá? Não só Sol e Terra, mas sei lá, dois pontos qualquer de massa, né? Suas massas. Então, tenho M1 da massa do ponto 1, M2. Eu tenho uma força de atração entre esses corpos, tá? Que ela é proporcional a isso aqui. Mas beleza, eu sei que é proporcional, mas o que que eu preciso para deixar esse símbolo aqui como uma igualdade? Eu preciso de uma constante, né? Porque, tipo, eu sei que uma coisa varia de acordo com a outra, isso que é proporção. Mas você precisa ter uma constante, um número mesmo, tá? Que dê uma ideia de qual é a escala em que essas grandezas variam, tá? Entre si. Então, por isso, se utiliza esse Gzão aqui. Então, essa é a lei da gravitação universal, né? Esse Gzão, tá? A gente chama de constante de gravitação universal. E ele vale. ah, Onde que eu vou escrever isso aqui? Vou escrever aqui embaixo. Esse Gzão, tá? Ele é 6,67 vezes 10 a menos 11. Aí tem a unidade dele, né? Newton, metro quadrado, não, quadrado. Essa unidade estranha aqui, né? É porque quando eu multiplicar por massa sobre distância ao quadrado, eu vou chegar na unidade de força, né? Que é em newtons, tá? Uma força em newtons, tá bom? É, e é uma constante, esse Gzão é uma constante, né? Vocês estão entendendo aqui? Antes de continuar, todo mundo entendendo o que que é a lei da gravitação? Deu pra pegar? Ah, beleza. Então, essa constante, né, de gravitação, ela não depende do meio em que você tá, né?
Não, o Newton foi brabo demais, mesmo. Ela não depende do meio que você tá. Essa constante aqui, ela é a mesma no vácuo, no ar, na água, sei lá. É a mesma, sempre. E tem esse valor aqui. E o que que vocês acham desse número aqui? Ele é o quê? O que vocês me falam sobre esse número aqui? Acho ele feio. Gostei da colocação do Carlos, acho ele feio. Mas exatamente, tá? É muito pequeno, né? Como a Lindinha e o F-Not falaram. É muito pequeno. Ou seja, para isso aqui ter efeito, isso aqui, a minha força ser razoavelmente grande, eu preciso ter massas grandes interagindo, tá? Pelo menos, aliás, pelo menos uma das massas precisa ser bem grande. Por exemplo, a massa da Terra, né? Então, para vocês terem uma noção, tá? Vou fazer uma estimativa aqui. Tá. A massa da Terra, ela é da ordem de massa da Terra aqui. 10 a 24 quilogramas, tá? É, e a massa do Sol, por exemplo, tá? É aproximadamente, tá? É da ordem de 10 a 30 quilogramas. Então, essa é a escala em que a gente consegue ver é, a gravitação, a gravidade atuando, né? Então, se tu, por exemplo, a gente sabe que F é o G, essa é a fórmula, né? Então, se você. É que eu só quero pegar a ordem, tá? Aqui, galera, eu vou fazer uma conta aproximada, só pra gente ter uma noção. Então, vou ignorar esse número aqui. 10 a menos 11 vezes 10. A massa do Sol é 10 a 30, da ordem de 10 a 30 vezes 10 a 24. Sobre qual a distância da Terra ao Sol? Pesquisando aqui. A distância da Terra ao Sol é da ordem de 10 a 11, tá? Metros. Então tu vai ter uma força da ordem de 10 a menos 11 vezes 10 a 30 vezes 10 a 24, né? Então, na verdade, esse 10 a menos 11 tá positivo embaixo, vai negativo para cima. Fica 10 a menos 11 vezes 10 a menos 11, 10 a 30 a 24. A força vai ser aproximadamente 30 mais 24 vai dar 54. 11 mais 11, 22, né? Menos 11 menos 22. Então, 54 menos 22, você vai ter 34, é da ordem de 10 a 32 newton. Então, isso aqui é para vocês terem uma noção da escala das forças que a gente está considerando, tá? Que essa força faz um efeito perceptível, tá? Então, é 10 a 32, né? Esse número é absurdo, né? Não sei se vocês estão conseguindo pegar aqui o que eu tô fazendo, o que eu tô querendo fazer. Então,
Exatamente, né? É tipo, é absurdamente grande, né? Tem que ser com massas absurdamente grandes pra fazer efeito. Isso que eu tô querendo dizer. É... E ela sempre age na linha que une os dois corpos. Ou seja, sempre nessa direção aqui, né? Entre os dois centros, tá? Cadê o nosso desenhozinho aqui, né? Entre a massa 1 e a massa 2 tem uma linha que liga elas, né? Vai sempre estar nessa linha aí, tá? Nessa linha, né? É, beleza. Então, falar um pouco sobre peso, né? O peso nada mais é do que a força com que a gravidade vai atrair um objeto, né? É, de acordo com a lei da gravitação, a gente consegue calcular a aceleração da gravidade, por exemplo, na Terra, né? Quem já conhece, ou em Marte, né? E por que que, não sei se vocês já viram um filme, né, de Perdido em Marte, essas coisas, né? É, por que que vocês acham que a massa da, perdão, mas dei a resposta do que eu ia perguntar. Por que que vocês acham que a gravidade em Marte é menor do que na Terra, né? Exatamente, né? A massa é menor, tá? A massa é menor. Logo, a tua aceleração da gravidade é, vai também ser menor, tá? Aproximadamente, né? Tipo, quase uns 3 vezes menor a massa, a gente pode dizer, né? Mais ou menos. Quase 3 vezes menor, tá? É, então, a gente sabe também, tá? Que a gravidade vai variar com a altitude e latitude, né? Ou seja, né? Imagina que você está na Terra, né? Imagina não, você tá na Terra, né? Não tem como estar em outro lugar, né? Mas na Terra, né? A Terra, ela não. Eu tô acostumado a fazer experimento mental, né? Só que esse experimento mental eu já tô no experimento, né? Mas basicamente, tá, na Terra tu tem o seu. ah, Sua linha que divide, né? Talvez um alienígena. Talvez um alienígena. Exatamente. Tô falando aqui de Marte, tá? Mas não queria me revelar. Então, mas imagina que tu tem o seu meridiano aqui, né? Só que da Terra, tá? Só que, sei lá, visto de lado ou de cima. Uma pessoa aqui, sei lá, em algum ponto da Terra. É, se eu tô mais alto ou mais baixo, se eu tô numa montanha, por exemplo, aqui, a gravidade vai ser um pouquinho menor do que aqui. Tá? Pouquinho menor, bem pouco. Se eu tô. E como a Terra ela não é, tipo, tão perfeitinha esfericamente, quando você for andando na Terra, né, a gravidade varia um pouquinho também, porque a sua distância, o centro da Terra está variando um pouco, entende? Então é bom ter essa noção, né, de que a gravidade, ela é, tipo, beleza, ela é 9,81, pode calcular tudo com isso,
E vai dar certo, vai fazer sentido. Mas ela varia um pouquinho, tá? De acordo com a altura e atitude, tá? Então, você tem também, né? Um exemplo que dá para ajudar a gente a entender é, é a chamada microgravidade, né? Então, por exemplo, né, a gente sabe que os astronautas, tá? Quando estão em órbita, né? Eles experimentam essa microgravidade, que é basicamente uma sensação de não ter um peso, né? O cara tá flutuando. Tipo esse cara aqui, né? Ele tá flutuando, né? É a microgravidade, tá? Eles estão em queda livre, né? Eles estão em órbita, né? É, sempre ao redor da Terra, né? Porque um satélite, tá? Bom, tem um satélite, né? Ele tá lá na órbita dele. Eita, tá orbitando a Terra aqui. Ah, tá tão proporcional isso aqui, né? Mas ele tá orbitando a Terra. Na realidade, ele tá sempre caindo, né? E saindo tangencialmente, tá? Ao redor da Terra. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. É, mas mesmo quando você está nesse estado de satélite, né, microgravidade, é, a força gravitacional é o que vai manter o satélite na trajetória dele, né? Então, você tem, sei lá, a Terra, né? Aqui, aqui um pedaço da Terra, tá? Que atrai o satélite, uma força gravitacional. Ela é o que mantém ele na trajetória, porque ele tá quase saindo, tá quase indo embora por aqui, ó. Mas ela vira. É que nem é um movimento circular, né? Você pode pensar como um movimento circular. Porque ela sempre aponta para o centro e muda a direção dele. Estão lembrados de movimento circular? Estão pegando aí o que eu tô falando? Beleza. Beleza. Então ela faz esse efeito, né? De manter a trajetória, a órbita, né? Então quando você fala em satélites, né? Você sempre vai acabar falando dessa velocidade, tá? Pera aí. Vou falar um pouco disso, né? Então, quando você tem um corpo em órbita, tá? Então imagina que eu tenho a Terra aqui, você tem o seu satélite aqui. E ele tem a velocidadezinha dele aqui, massa m. Você tem sempre uma altura da trajetória dele aqui. É, e a Terra, né, que tem a massa da Terra m, mzão, o raio r, tá? O raio da Terra, tá? Então, a gente consegue calcular, aí você tem sempre uma coisa que puxa ele, né, que como eu falei, é a gravidade, né? Você tem sempre uma, o quê? O que que a gente pode
que vai puxar ele aqui, né? Falem aí. Quem é o cara que vai manter ele aqui puxando pro centro? A força, né? Que é a força centrípeta, né? Que é a força gravitacional. Nesse caso, né, você pode pensar que a força gravitacional está atuando como uma força centrípeta, ou uma força central, né? Porque aponta para o centro. Então, aqui você pode falar que tem tua aceleração centrípeta que é igual a g. É, então, esse g, a gente fala que é o GH, porque a gravidade é a uma altitude h, tá? Então, não tô na superfície da Terra certinho, eu tô um pouco acima. Então, eu tenho essa gravidade que muda um pouquinho, como eu já falei para vocês, tá? É, então, é o seguinte, como que a gente descreve a nossa aceleração da gravidade, né? Tá? Antes de falar disso aqui, vamos falar da aceleração da gravidade. Então, para um corpo que está sob a ação da gravidade da Terra, a força que atrai ele é o peso, certo? Concorda comigo? Que o peso é o que atrai. Isso é bem até óbvio, né? Tipo, o peso que atrai que faz a gente ficar no chão, né? Por exemplo. Por que você não sai voando aí da tua cadeira, sei lá? Por causa do peso, né? E ele é também a força gravitacional. Então, você consegue fazer isso aqui, ó. Aqui, né? A força gravitacional, como a gente já sabe pela lei da gravitação, é igual a mg. Esse mzão é a massa da Terra, mzinho é a massa da pessoa. Então, se você cortar isso aqui, tá? Você vai achar que esse gzinho aqui, que é a aceleração da gravidade, parece um 9, mas não é um 9, né? É um x igual a gzão vezes a massa da Terra sobre a distância ao quadrado. E essa distância, sendo que essa distância, né? Posso escrever dessa forma aqui, tá? R mais H ao quadrado. Por quê? Se eu tô na superfície da Terra, se eu tô exatamente aqui, ó, essa minha distância é o raio da Terra. Mas se eu tô numa altura acima, a minha distância já passa a ser o raio mais a altura que eu tô, tá? Então, assim que eu calculo a aceleração da gravidade, tá? Isso em qualquer planeta, né? Qualquer planeta, tá? Não só na Terra, tá? É... Agora, voltando a falar do nosso satélite aqui, né? A gente sabe que. Segundo. A gente sabe, tá? Então, que a nossa. A gente tinha falado da aceleração centrípeta, né? A gente sabe que a aceleração centrípeta é o v ao quadrado sobre o raio, né? Esse v é a velocidade do satélite, né? É... E, e a gravidade a uma determinada altura é o gm sobre a distância ao quadrado. E a distância é esse cara aqui, lembrem disso. E aí o que que você pode fazer, né? É... Você pode calcular essa velocidade, tá?
que é necessária para que o satélite fique orbitando. Então, o que que eu estou dizendo, né? Estou dizendo que, ó, você tem que a aceleração centrípeta é o v quadrado sobre o raio. Você pode igualar as duas, né? A gente sabe que nesse caso, a minha força centrípeta é a força gravitacional. Logo, a minha aceleração centrípeta é a aceleração gravitacional. Então você vai ter ACP é igual a GH e logo é ao quadrado sobre o raio é o G vezes a massa da Terra sobre o Rzinho. Chamei de Rzinho, né? É D. Chamando a distância de D, tá? Ao quadrado. Você pode isolar a velocidade, né? Se eu passar meu raio para cá e tirar a raiz, tá? Então, tu vai ficar que V igual a raiz de... É... uma coisa, né? Tá? No caso aqui, o meu raio da minha trajetória circular, ó, esse meu raiozinho da trajetória circular, ele também é o R mais H, né? O raio da Terra mais a altura. Tá? Vocês concordam comigo? Tá dando pra entender o que eu tô falando? Porque o raio da minha trajetória, ele é o raio da Terra mais a altura que o satélite está, né? Tá? Beleza? É, então, tinha esquecido de falar desse detalhe, tá? Então você vai chegar, tá? Então esse R aqui é um Rzinho, né? Que o V é igual a raiz de é, esse D aqui, também vou chamar de Rzinho, tá? Porque o meu D é a distância que eu tô, né? Também. Então é a mesma coisa, tá? Então, não sei se fiz um pouquinho de confusão. Espero que esteja dando pra entender. Além se não estiver dando pra entender essa parte. Mas você vai chegar aqui. Aí esse raio corta com raio, né? Quadrado. Esse V eu vou tirar a raiz. V igual a raiz de M sobre o R. Sendo que o R é a distância que eu tô. Logo, E igual a raiz de M sobre o raio da Terra mais a altura que eu estou. Então, é, essa é a velocidade orbital do meu satélite, tá? Velocidade orbital. É a velocidade com que ele está fazendo a órbita dele. Velocidade que, sei lá, este satélite aqui, né, percorre a órbita dele em relação à Terra, tá? É... Deu pra pegar? Beleza. É... Beleza.
Ok, pessoal. Opa, acabou desligando aqui, né? Ah, não, não, onde é que a gente estava, tá? Com isso você consegue calcular, perdão, a tua velocidade mínima para que eu consiga escapar da Terra, né? Então como é que eu faria isso, né? Eu faria, né? É... Para isso a gente vai precisar pensar um pouco na nossa energia, né? Então, por exemplo, né? Você tem que a tua energia cinética tá? É o mv ao quadrado sobre 2. É... E se o meu v, tá? O v é raiz de gm sobre esse rzinho, a distância, então, energia cinética, a energia do meu movimento, tá? É o m vezes. Aí tu vai ter raiz. Esse aqui é o v vai ao quadrado sobre 2. Aí esse ao quadrado corta com a raiz, né? A energia cinética é o gm m sobre 2r. Esse r que tá aqui, vai lá pra baixo, né? Pra baixo aqui. Fica a energia cinética, gmm sobre 2r, né? Tá? Até agora deu pra pegar a conta aqui que eu fiz? É... E aí, você pode fazer um cálculo da energia potencial também, né? Só que para a gente calcular essa velocidade de escape, que é o que a gente vai fazer, um segundo. Tipo, velocidade de escape, eu falo, cara, se eu quero jogar um satélite para, sei lá, mandar o satélite embora da Terra, sei lá, vai para longe. Qual é a velocidade que ele tem que ter? É essa velocidade que a gente tá calculando, tá? Pra ele não ficar na órbita, entendeu? Vai superar a órbita da Terra, tá? É... Bom, para isso, né, a gente precisa definir nossa energia potencial, tá? Essa fórmula é um pouco mais complicadinha de definir. Você define assim, menos G, opa, vezes o Mzão vezes o Mzinho sobre o raio. Enfim, aí acho que eu não vou me atentar tanto a esse detalhe de provar isso, mas você vai chegar, tá? Com essas duas fórmulas aqui. E ver aproximadamente 11,3 quilômetros por segundo. Então, para eu conseguir tirar uma parada da órbita da Terra, ele tem que ter essa velocidade. 11,3 quilômetros por segundo. Ou seja, não é, não é devagar, né? Porque é quilômetros por segundo, não é nem por hora, por segundo. É bem alto, né? É, deu pra. Tá dando pra pegar aqui o que eu tô falando? Absurdamente rápido, né? É,
É rápido, mas, por exemplo, né? Em relação à velocidade da luz, não é tão rápido, né? A velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo, tá? Essa é a velocidade da luz. Chama de C, né? Absurdamente rápido, né? Por segundo, exatamente. É, ela dá. Deixa eu ver. Qual é o da Terra? É 40.000, aproximadamente 40.000 quilômetros. Ou seja, ela dá aproximadamente 7 voltas na Terra por segundo. A luz, tá? É pouco rápido, né? Pouco rápido, tá? Coisa pouca. Mas é interessante pensar nessas coisas pra gente ter uma noção do tamanho, né? De o que é uma velocidade grande, o que não é. Mas é legal fazer essas analogias, tá? Então, agora eu vou deixar vocês fazerem um exercício aí, tá? Vou dar um tempinho, uns 5 minutinhos pra vocês fazerem esse exercício aqui, tá? A gente volta, tá bom? Até daqui a pouco. Qualquer coisa podem falar, tá? Aqui no chat.
Voltei, pessoal. Então, nossa questão aqui, né? Acharam difícil? O que vocês acharam da questão? Deixa eu fazer, né? Complicado. Isso aqui é mais de lei de Kepler, né? A lei de Kepler, né? Que é. É assim mesmo. É, tipo, ela não é tão complicada, né? Porque. Bom, vou aqui para um espacinho para anotar. Acabou ficando sem espaço, né? Vou fazer aqui. Então, aqui, né? Ó, é um planeta que está duas vezes mais distante do Sol do que a Terra. Qual o período orbital dele, né? Sabe que pela terceira lei de Kepler, quadrado sobre R é K. Só pegar uma caneta mais fina. É K. Mas o que que isso quer dizer, né? Isso é constante no nosso sistema solar. Então, você pode pensar que o T ao quadrado, a Terra sobre é, essa distância, né? Esse R ao cubo da Terra é igual ao T ao quadrado do planeta sobre o R ao cubo do planeta, tá? Ah, então você pode pensar, na minha cabeça foi um pouco pela multiplicação da distância da Terra do Sol como guia e tentei fazer pela forma. Ah, entendi. É por aqui. Aí, esse cara basicamente é constante, tá? É, então você tem um raio médio da trajetória da Terra e você tem um raio médio da trajetória do planeta, tá? Você tem um período da Terra e um período do planeta, beleza? É isso que eu tô falando aqui. E para o nosso sistema solar, nosso sistema solar, esse, esses valores ao quadrado sobre o raio ao cubo, t ao quadrado sobre o raio ao cubo, é constante, tá? Então você pode igualar eles porque eles são iguais a k, tá? Você pode igualar eles, tá? Deu para pegar aqui a lógica da questão? Beleza. É, então, e aí o que você pode fazer, né? É, é a gente quer descobrir é o período do planeta, tá? Isolar o período do planeta. T ao quadrado do planeta é raio ao cubo do planeta. Passei esse raio para lá, tá? Quadrado da Terra sobre o raio ao cubo da Terra. Tá. Esse raio é o raio médio, né? Falo raio é raio médio, tá? Expliquei. Raio médio da trajetória. Mas a gente sabe que ele está duas vezes mais distante do Sol que a Terra, né? Então,
É, a distância dele vai ficar multiplicada por 2, tá? Esse aqui, raio da Terra ao cubo. Esse aqui, ao invés de ser raio ao cubo do planeta, você vai escrever como 2 raio da Terra ao cubo, tá? Beleza? E aí, acho que. Deu pra entender? Deu o que eu fiz aqui? Acho que deu, né? E você vai. Deixa eu puxar pra cá. Isolar. Passar a raiz pro outro lado, né? Esse cubo corta com o cubo. Vai ficar só o período ao quadrado, né? Planeta igual a 2 ao cubo vezes o período ao quadrado da Terra. Você vai chegar. Tô ficando sem espaço, né? Mas você vai chegar que. Tô andando de trás pra frente aqui, tá? Foi mal, pessoal. Período do planeta. Aí você passa a raiz pro outro lado, tá? Raiz de 2 ao cubo, 8 quadrado da Terra. Esse raiz corta com a raiz de cá, então vai ficar aqui. Raiz de 8 período da Terra. Então, o período da Terra é 1 ano, né? Então, período da Terra é 1 ano, né? Período que a Terra leva pra fazer uma rotação, uma translação em relação ao Sol, é 1 ano, né? Então isso aqui é 1, né? Anos, tá? Ano. E a raiz de 8 vale a raiz de 8, né? A raiz de 8 é 2,828. 828 anos. Então a resposta certa é a alternativa B. Conseguiram entender a questão? Beleza. Tranquilo, velho. É, eu já vou encerrar a aula aqui, que eu tô começando a ficar. Ah, deu pra entender, Lindinha? Beleza. Eu tô começando a ficar um pouco mais. Passando um pouco mais mal aqui da alergia, a rinite. Eu já até espirrei algumas vezes aqui. Vou precisar terminar a aula. Nem consegui fazer. Perdão por não ter feito mais exercício aí, tá, pessoal? Pô, é fogo. Mas deu pra entender, tipo, a matéria aqui da gravitação. O que vocês acharam da aula? Ah, valeu, galera. O rinite é muito ruim mesmo. Beleza, pessoal. O Death Note tem a foto do Riei, né? Tem a foto do Riei no perfil aqui, o cara. Maneiro, maneiro. Ele é.
Ele é brabo. Era dublado pelo. Esqueci o dublador dele, era muito bom. Ah, mas que bom que gostaram da aula, tá? Ah, que bom que deu pra entender. É, o dublador do Riei, ele morreu, ele era do Dexter. Ele era o. Ah, não. Perdão. É o Torreão mesmo. O do Dexter é o Quabara. Mas enfim, galera. É o Torreão, sim. Bom que vocês gostaram da aula aí. É, Tentar colocar uma lista para vocês fazerem, tá? Dessa matéria, tá? Com coisas do Enem e tal, questões do Enem. E aí, se vê na próxima, então. Próxima, então. Tá bom? Beleza, pessoal. Vou saindo aqui. Até a próxima, galera. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde.